mensagem de hoje, a Igreja do Deus Vivo. Forte demais essa mensagem e eu quero compartilhar com você o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo número 16. É um texto conhecidíssimo da Palavra de Deus e eu quero ler com você o versículo número 18. Mateus 16, verso 18. A palavra do Senhor diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem, queridos, na minha introdução aqui, eu quero dizer para você o seguinte: o nome Pedro significa rocha, significa pedra. Esse termo que é usado aqui do hebraico para falar sobre a igreja de Jesus, quando se refere a Pedro, a Simão Pedro, ao homem, o termo usado é Petrus, que significa bloco de pedras removíveis. Quando Jesus está falando com Pedro, Jesus diz a ele aqui: pois eu te digo que tu és Pedro, tu és Petrus, e sobre esta Petra, termo vindo do hebraico e grego, referindo-se a blocos de rocha irremovíveis, ok? Petrus, blocos de pedras removíveis. Você pode tirar de um lugar e colocar em outro. Petra, bloco de rocha irremovível, não sai do lugar. Você sabe o que eu aprendo aqui, queridos? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, ao qual é Jesus Cristo. Meus amados, eu estou dizendo isso aqui já na minha introdução, para dizer para você que Pedro, ele não é o fundamento da igreja, não. O fundamento da igreja é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ok? Ainda que, porque muita gente quando lê esse texto aqui, imagina que vai chegar no céu e vai encontrar Pedro na porta com a chave na mão, escolhendo quem entra e quem não entra. Ah, você pode entrar, vem cá, não, você não vai entrar não. E não tem nada a ver com isso não. Eu quero pregar para você hoje sobre a Igreja do Deus Vivo e levar você a entender o que esse texto diz. Quero, debaixo da direção do Espírito Santo, mostrar a você que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz, escrita pelo próprio Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, e chegando-vos para ele, quem? A pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Quem é a pedra viva? A pedra viva que foi rejeitada pelos homens. Quem é a pedra viva que para Deus ela é perfeita e é preciosa? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No mesmo texto, no versículo 7, Pedro ainda diz assim: e assim, para que vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi colocada como a principal pedra da esquina. Ou seja, o fundamento da igreja sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Ok? Então vamos lá, a Igreja do Deus Vivo. Eu quero falar com você sobre algumas características fundamentais da Igreja de Cristo. Talvez você já tenha ouvido alguma coisa. Talvez você precise ouvir novamente, ou talvez seja novidade para você. Vamos lá. Características fundamentais da Igreja de Cristo. Em primeiro lugar, olha o que o texto diz. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus. Repare que Jesus não fala as minhas igrejas. Ele diz a minha igreja, no singular, ou seja, a igreja de Jesus Cristo, ela é única.
Ok? Aí você pode pensar assim, mas pastor, e as denominações? Eu explico para você na palavra, meu filho. 1 Pedro, o próprio Pedrão explicando, capítulo 4, versículo 10, dizendo assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Por que aqui existe Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Brasil para Cristo, Igreja Deus e Amor e assim por diante? Multiforme graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus se manifesta de diversas formas. Por isso existem outras denominações, né? Porém, todas elas têm um mesmo e um único objetivo. É claro, aqui eu não estou falando de seita, ok? De gente que se passa por evangélico e faz coisa que está totalmente fora da Bíblia. Eu estou falando da Igreja de Jesus Cristo, que é única, que a pedra fundamental é Cristo, que prega a palavra e que vive o Evangelho. Tudo isso, a diferença de denominações, faz parte da multiforme graça de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também é. Dá para entender rapidinho quando a gente lê esse texto, não é verdade? Em segundo lugar, Jesus diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja é de Jesus. A igreja não é do pastor, não existe pastor que seja dono de igreja, porque pastor também é ser humano, e a hora que o homem lá em cima estalar o dedo, meu filho, a gente vira pó aqui embaixo, é fim da linha para todo mundo, ok? Então não existe pastor que é dono de igreja não, ele pode ser o presidente da denominação, ele pode ser o fundador da denominação, mas a hora que Deus achar que o momento dele chegou, pronto e acabou, não tem conversa não. A igreja também não é de famílias que querem dominá-la. Isso é um negócio interessante, sabe? O que eu conheço de história de pastor, que ele chega em igreja e ele sofre na mão daquelas famílias mais antigas da igreja. Você já ouviu alguma história parecida com essa? Já. É um negócio interessante, rapaz, porque a família ela chega e por ela, muitas vezes ela está lá na igreja primeiro que o pastor, né? Aí o pastor chega e aquela família começa a travar, a tentar travar, né, a vida do pastor dentro da igreja e tal, começa a trabalhar igual Satanás lá dentro, porque a família se sente dona da igreja. Escute isso aqui: a igreja é de Jesus Cristo, ela não é do pastor e nem é de família alguma, a igreja é do Senhor, ok? Em terceiro lugar, a igreja é a comunidade dos cristãos. Aqui eu volto a citar para você o 1 Coríntios 12, 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim Cristo também é. Ok? Se você tirar uma parte do corpo fora do corpo, ela morre e apodrece. Sabe por quê? A igreja é feita de relacionamentos. Não existe igreja online não, meu filho. Existe transmissão online. Mas a igreja é feita de relacionamentos e nós precisamos uns dos outros. A nossa igreja aqui, a IEQBH, ela é uma igreja em células no modelo MDA. Só que a célula é um negócio muito interessante. Eu sempre faço questão de frisar isso para o povo da nossa igreja, que uma igreja em células, ela é como um pássaro. Um pássaro, para voar, ele tem duas asas, ok? A igreja em células funciona da mesma forma. E as duas asas da célula, aliás, as duas asas da igreja, são justamente, uma delas a célula e a outra o culto de celebração. Ou seja, não dá para querer ser célula e não ser da igreja. Também não dá para querer ser igreja e não ser célula, ok? É um pássaro de duas asas. Você já viu pássaro com asa quebrada tentando voar? Ele bate aquela única asa com toda a força e o que é que acontece? Ele fica rodando em volta do próprio corpo. Ele não consegue sair do chão. Assim é uma igreja em células. Por isso, a IEQBH é uma igreja fundamentada na palavra de Deus.
do Evangelho de Atos, capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo, não cessavam de anunciar no templo e nas casas a Jesus Cristo nosso Senhor. No templo e nas casas, ok? Isso é a igreja em células. Essa é a EQBH. Durante a semana, reunida nas casas. Nos finais de semana, reunidas no templo para celebrar o Deus da vida. Agora, estamos em pandemia, mas não estamos deixando de nos relacionar, não. Muito pelo contrário. A gente tem falado por videoconferência, a gente tem feito live, a gente tem se virado nos 30, como dizia o Faustão. Mas a gente tem procurado manter firme e forte os relacionamentos, porque cremos que uma igreja forte é uma igreja que sabe se relacionar, ok? Em quarto lugar, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segura essa, meu filho. A igreja é poderosa, ok? Escuta isso aqui, ó. Quando o comunismo chegou na China, perseguiram cristãos, mataram pastores, só que 50 anos depois, tinha 10 milhões de cristãos na China. Lá no Irã, devido ao islamismo, foi instaurada lá a cristofobia. O cara tinha fobia de cristão, de crente, sabe? Aí, meu filho, foi um tal de pastor assassinado, de crente assassinado, né? E acontece isso até hoje. Só que nada disso consegue paralisar o crescimento e muito menos destruir a igreja. Porque o próprio Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Mateus, no mesmo capítulo aqui, 16, o versículo 19, Jesus diz assim, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que a igreja ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que a igreja desligar na terra será desligado nos céus. Deus não deu a chave do reino para Pedro, Deus deu a chave do reino para a igreja. Isso é forte demais, porque é através da igreja, que somos eu e você, que nós determinamos a nossa estadia, a nossa entrada, seja no céu ou seja no inferno. É o que a igreja ora aqui na terra que é ligado no céu. É o que a igreja ora aqui na terra que é desligado lá no céu. A chave do reino não foi dada para um homem, a chave do reino foi dada para a igreja. Aleluia! Em Mateus, no capítulo 18, do versículo 18 ao 20, tem um texto que eu gosto muito, confirmando isso que eu acabei de te dizer. Em verdade vos digo, que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Querido, se eu fizer uma oração de concordância aqui, só eu e o Bruno, a Bíblia diz que a nossa oração, ela tem poder lá no céu. O que 2 ou mais concordarem acerca de qualquer negócio aqui na terra, será concordado no céu. Isso é muito forte. É o poder da unidade da igreja. E aqui, mais do que nunca, você vê que a chave não foi entregue a Pedro. A chave do reino dos céus foi entregue para a igreja. Em quinto lugar, a igreja é a agência do céu aqui na terra. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Queridos, a igreja é responsável por trazer o reino dos céus até a terra, para ser manifesto aqui. Na política, na cultura, na economia, na educação, em todas as classes sociais, raças e etnias. A igreja é a embaixada do céu na terra. Isso é muito forte.
A igreja tem que participar de tudo, sim. A igreja tem que estar na política, a igreja tem que estar na cultura, a igreja tem que estar na economia, porque a igreja também somos nós, sabe? É a comunidade. O cristianismo é a maior religião do Brasil. Os políticos têm que respeitar a gente, sim, ok? Pode sair fazendo tudo ao seu bel prazer, não. Eles têm que respeitar a igreja, porque a igreja, ela é poderosa e ela é a agência do céu aqui na terra. Em sexto lugar, a igreja, ela é do Deus vivo. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O Salmo 90, versículo 2: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Esse é o Deus vivo, meu filho. É o Deus do Salmo 99, versículo 1 e 2. O Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado do que todas as nações. O Deus vivo está acima de tudo. Ele é o Deus vivo do Salmo 83, versículo 18. Para que saibais que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Aleluia! A igreja é a igreja do Deus vivo, sabe por quê? Porque o nosso Deus não está mais pendurado no madeiro do Calvário. O nosso Deus está vivo. O nosso Deus não está morto ou enterrado num túmulo. O nosso Deus reina, está sentado no trono e é soberano sobre tudo e sobre todos. Aleluia! Mais uma. A igreja é a coluna da firmeza e da verdade, como eu citei agora para você em 1 Timóteo 3,15. Só a igreja tem a mensagem do Evangelho que revela a verdade, que é Jesus Cristo. Escute isso aqui. Não existe nenhuma outra religião no mundo que tenha o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas. E o Evangelho, ele traz para nós as boas novas do reino de Deus, que nos revelam a verdade. E João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, que é Jesus Cristo, só o Evangelho tem o poder de compartilhar. Isso é lindo demais. Queridos, eu vou agora para a parte final da minha mensagem. Considerações sobre a igreja. Preste atenção, que ainda não acabou não. Em primeiro lugar, Cristo é o cabeça da igreja. Escute isso aqui. Ele reina, ele governa, ele dirige, ele tem todo o controle. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus diz: ele é o cabeça da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Em segundo lugar, Cristo é o Senhor da igreja, a palavra Adonai, o dono. Em terceiro lugar, precisamos cumprir a missão que Cristo ordenou à igreja. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Queridos, fazer discípulos e batizar são os princípios da igreja. A missão da igreja não é viver de festa em festa. A missão da igreja é batizar e fazer discípulos. Se Cristo é o Senhor da igreja e você diz que você pertence a Cristo, então eu te pergunto, você que está me vendo por essa live aí, você está cumprindo aquilo que Ele ordenou?
Falei na live de terça-feira aqui no Tadel. A palavra ide, quando ele diz, portanto, ide, fazei discípulos. A palavra ide, o verbo ir, está no imperativo. É ordenança. E ordenança, meu filho, ordenança, minha filha, não se discute, se cumpre. Ok? Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Olha o ide aí de novo, ordenança. Você tem cumprido o ide de Jesus? Você tem cumprido aquilo que ele ordenou? Você quer um outro exemplo de ordenança de Jesus? O que nós hoje celebramos, a Santa Ceia do Senhor. Quando ele está encerrando a ceia, depois que ele serviu os seus discípulos com o pão e com o suco da videira, ele diz o quê? Fazei isto em memória de mim. Olha o fazei aqui, o verbo fazer no imperativo. Fazei. Por isso a igreja, uma vez ao mês, ela faz a Santa Ceia do Senhor em memória dele. Está cumprindo a ordenança. Ok? Aí eu te pergunto, você que é membro da nossa igreja, você está ajudando o líder da sua célula a cuidar dos membros compromissados e daqueles que têm frequentado a célula como visitantes, que têm honrado a nossa célula com a presença deles 1, 2, 3 vezes, mas ainda não se membraram, ainda não são batizados? Você está ajudando o teu líder a fazer, ou você está deixando tudo no lombo do líder para o líder se virar sozinho? E aí? Se você está deixando, comece a ajudar o teu líder, porque essa é a ordenança de Cristo, é ir e fazer discípulos. Ele não falou isso para pastores, ele não falou isso só para liderança, ele falou isso para todos os cristãos. É a ordenança de Jesus. Se você diz que você serve a Cristo, você tem que cumprir a ordenança. Se você ainda não é batizado, você tem que descer as águas do batismo. Se você não toma Santa Ceia, você tem que consertar a tua vida e começar a tomar, porque é a ordenança do Senhor. Se você ainda não faz discípulos, você tem que fazer discípulos. Você tem que cumprir o ide de Jesus. Você tem que cumprir a ordenança que ele deixou. Sabe? É tempo de quarentena. Alguns estão trabalhando, mas outros não. E aí eu te pergunto, você tem ligado para o seu líder? Ou mandado mensagem para o líder da sua célula? Tem falado com ele? Você tem pego com ele as diretrizes para você manter contato com os outros membros da tua célula? Você não precisa sair de maneira desordenada, falando com todo mundo. Mas você pode mandar uma mensagem para o teu líder, ligar para ele, mandar um áudio e dizer para ele: líder, me dá 3 pessoas da célula aqui que eu vou ajudar você a cuidar. Escolhe quem você quiser aí, líder. Fala esses 3 nomes para mim, que eu vou pegar o contato deles e eu vou me comprometer a toda semana estar mandando uma mensagem para eles, a saber como eles estão, se estão precisando de algo nessa quarentena. Aí você fala: precisando de algo, pastor? Não estou falando de material não, nem de financeiro, que é uma necessidade que de fato pode até acontecer, mas principalmente a questão espiritual, queridos. Sabe, não tem coisa mais difícil do que você pedir ajuda para alguém e não receber ajuda de lugar nenhum. Ou você está precisando de ajuda e uma comunidade a qual você pertence nem lembra que você existe. Isso é triste demais. Agora, em contrapartida, você pode estar precisando do que for. Pode ser dinheiro, pode ser remédio, pode ser mantimento. Mas olha, não tem nada igual uma pessoa chegar para você sem você esperar por aquilo e dizer assim para você: olha, eu até não tenho para te ajudar materialmente, mas eu estou orando por você. Meu irmão, a oração é a chave para abrir a porta do céu. Deus, ele tem milhares de maneiras de falar comigo e com você, mas você e eu só temos um jeito de falar com Deus. E sabe como é? É por meio da oração. Então, chega para o teu líder, ainda hoje, terminou a live aqui, meu filho, se você já tomou a ceia, já fez a tua parte, entra em contato com o teu líder e fala: líder, me dá aí 3 nomes que eu vou ajudar você a cuidar toda semana. Sabe, isso vai acarretar bênção sobre a tua vida. Você vai aliviar a carga do teu líder e isso vai trazer para você compromisso diante do Senhor. E você está debaixo da bênção, cumprindo o ide de Jesus, cumprindo a ordenança que ele deixou. Em quarto lugar, considerações sobre a igreja. Jesus tem todo poder. Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando, falou-lhes dizendo:
é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amados, nunca se esqueçam disso. Jesus pode tudo, porque todo o poder foi entregue nas mãos dele. Em quinto lugar, isso aqui é muito forte, segura aí. Jesus, ele não está apenas com você. Jesus está em você. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 26 e 27, olha o que diz o texto. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre gentios, que é Cristo em vós, esperança de glória. Ele não apenas está com você, ele está em você. O mistério que não foi revelado aos patriarcas da Bíblia. O mistério que não foi revelado para Abraão, para Isaac, para Jacó. O mistério que não foi revelado aos profetas, a Moisés, Isaías, Jeremias, enfim, tantos outros. Foi revelado para nós. O que você está dizendo, pastor? Amados, nenhum deles teve a possibilidade, enquanto esteve aqui na terra, de ter Jesus dentro deles, por meio do Espírito Santo. Você e eu temos. Ele não está apenas conosco, ele está dentro de nós, e isso é maravilhoso. Aleluia! Olha o que diz o texto de João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não é estará com vós, mas em vós. Ok? Não importa onde você está agora. Você está me vendo por essa live aí. Talvez na casa de um parente, talvez na tua casa, talvez até no trabalho. Você pode estar no hospital. Não importa. Uma coisa eu tenho que dizer para você agora. Onde quer que você esteja, você não está sozinho. Porque Jesus não está apenas com você. Ele está dentro de você. Ok? Se você crê nisso, dá um amém bem forte aí onde você estiver. Eu não posso ouvir aqui, mas Deus pode ouvir lá no céu. Em sexto lugar, se somos a igreja do Deus vivo, temos que cuidar uns dos outros. Olha o que diz 1 Coríntios 12, versículo 25 ao 27. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Essa aqui é quente. O que é que você está fazendo? Eu te pergunto. O que é que você está fazendo pela sua igreja e pelos seus irmãos? Ok? Você tem dizimado? Você tem ofertado para manter a tua igreja? Sabe? Eu tenho visto gente nesse tempo, e graças a Deus não é na nossa igreja não, porque a nossa igreja tem sido uma bênção, um povo fiel e abençoado, de verdade. Mas eu tenho visto, quando eu entro em rede social, eu tenho visto tanta besteira, eu tenho visto tanta porcaria, sabe? Tanta gente falando tanta asneira. Eu pergunto para você, começou a quarentena, algum credor te procurou para dizer para você, você tem uma dívida conosco aqui, não precisa pagar mais? Alguém te procurou para dizer isso? É quarentena, não paga mais não. É pandemia, não paga mais não. Pelo contrário, meu filho, tanto despesas fixas como variáveis, elas não param. Alguns bancos, às vezes até algumas lojas, elas estão dando uma prorrogação no prazo para o pagamento. Mas perdão de dívida não, tem que pagar.
A igreja é a mesma coisa, meu filho. Nós temos aqui, no caso da IEQ-BH, um aluguel caríssimo. Tem água, tem luz, enfim, tem todas as despesas, tanto fixas como variáveis, né? Andei recentemente trocando púlpito, comprando microfone, comprando uma série de coisas. E tudo isso tem que ser pago. E eu louvo a Deus. Essa é uma pergunta que eu te faço. O que você tem feito pela sua igreja? O que é que você tem feito também pelos seus irmãos? Você dizima e oferta, glória a Deus pela sua vida. Você está ajudando a manter a tua igreja com a porta aberta, sabe? E principalmente, você está sendo abençoado. Porque imagine diante de Deus o valor da fidelidade num tempo desse, Bruno. Que ser fiel quando está tudo bem é fácil. A questão é ser fiel na hora que a chapa está borbulhando, que é o caso de agora, sabe? Você está na bênção. E aí eu te pergunto, alimentos, você tem doado? Roupas, fraldas, remédios, sabe? Uma mensagem para quem está nervoso, para quem está passando por um momento difícil. Essa é a hora da gente ser igreja. Coloca isso no teu coração. A seguinte frase: eu não tenho como ajudar todo mundo, mas eu posso ajudar alguns. Eu não estou dizendo que você tem que salvar o planeta Terra, essa não é a sua função. Mas você pode ajudar alguns. Então faça, então ajude. Você pode ajudar a tua igreja e pode ajudar alguns. Eu tenho orado tanto pelos dizimistas e ofertantes dessa igreja, queridos. E tenho declarado e volto a dizer de novo. Você que é dizimista e ofertante, nada vai te faltar nessa quarentena e nessa pandemia. Você vai ter para você e vai ter para ajudar quem precisa. Se você crer, recebe essa palavra aí, em nome de Jesus. Amém. Olha o que diz. Pega essa aqui, meu filho. Tá? Dorme com um barulho desse aqui. 2 Coríntios capítulo 8, versículo número 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve grande abundância de sua alegria. E como profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariosamente. Sabe o que é isso, meu filho? Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: os crentes pobres da Macedônia ajudaram os mais pobres lá da Judéia. Meu filho, só o Evangelho faz isso. Só a igreja tem poder de compartilhar bênçãos na área material durante o momento de escassez. Sabe? Eu tenho falado aqui desde que começou a quarentena, que agora é hora de segurar, agora é hora de ser administrador. Já preguei milhões de vezes aqui na igreja que eu sou pastor sobre os pilares da prosperidade: trabalho, dízimo, oferta e administração. A hora agora é de administrar, é não gastar, é não fazer conta, é não fazer compromisso, sabe? A hora é de administrar. Porém, mesmo durante a escassez, você pode compartilhar, porque vai ter sobra. Só o Evangelho faz isso. Vai ter sobra na tua casa, vai ter sobra na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Administre, faz sua parte. Não gasta mais do que você ganha. Não compromete tua renda toda em cartão de crédito. Não compromete tua renda com empréstimo, não. Sabe? Segura, o momento é de segurar agora. Faz a tua parte como administrador e deixa que Deus faz a dele como multiplicador, porque só a igreja tem o poder de compartilhar durante a escassez. Ok? Em último lugar, e eu vou encerrar a minha palavra depois desse tópico, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Em Lucas capítulo 21, versículo número 8, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção, ou seja, o vosso resgate, está próximo. Queridos, os sinais estão acontecendo, né? Coronavírus é um deles. Homens em pânico. Tudo isso são sinais.
assente no teu coração: Jesus está voltando. Ele vem, ele vem, ele vem. Muito antes do que nós podemos imaginar, ele vem para buscar a sua igreja. Você está me vendo por essa live, ele pode vir agora, sabia? Ele vem. Ele pode vir hoje à noite enquanto nós estaremos dormindo, mas enquanto já é dia lá no Japão, ou enquanto for noite lá do outro lado do mundo, e dia para nós aqui, não importa, ele vem. Ele vem. Em João, no capítulo 14, do versículo 1 ao 3, olha o que Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou, eu teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Ele vem buscar a gente para que a gente vá para o céu com ele. Aleluia! Ele vai voltar. E aí eu te pergunto, meu filho, te pergunto, minha filha, como é que está a sua vida? Você está preparado? Você está firme com Jesus? Você está afastado do Evangelho? Há quanto tempo você não ia à igreja e agora de fato você não pode ir? Hein? Conversei hoje com uma pessoa, membro aqui da igreja, membro de uma das nossas células, sabe? Quando terminou de manhã, nós fizemos aqui a live de consagração da Santa Ceia do Senhor, e essa pessoa me mandou uma mensagem no meu WhatsApp depois da live, dizendo o quanto ela foi tocada na live da ceia, e dizendo assim para mim: pastor, eu hoje me sinto em falta, por vezes em que eu acabei, por imaturidade, trocando o culto ou trocando a célula por algum outro compromisso. Ela falou: hoje eu sinto tanta vontade, eu sinto tanta falta, e eu não tenho mais. Claro, queridos, isso aqui é temporário. Daqui a pouquinho, em nome de Jesus, eu não tenho a menor dúvida, a pandemia vai acabar, a quarentena vai acabar, entendeu? Ainda que o Dória queira manter a quarentena até 2050, não tem problema não, Jesus acaba com o vírus antes e a gente vai voltar, sabe? Então é temporário. Mas eu dei parabéns a essa pessoa e falei para ela: eu fico feliz com a sua reflexão, e quando as coisas voltarem ao normal, faça diferente. Digo isso a você que pode ter feito a mesma coisa. Sabe aquele dia que estava tudo certo para você ir na célula, mas você recebeu de última hora um convite para uma festinha, e entre a festinha e a célula você escolheu a festinha. Aquele dia que você trocou o culto para ir em qualquer outro compromisso que seja. E agora? A falta que você sente, quando será suprida? Só Deus sabe, não é verdade? Então não perca a oportunidade, queridos. Não perca a oportunidade. Se Jesus colocou você na frente dessa live, dessa transmissão aqui, é por conta de um propósito. E eu vou provar para você esse propósito lendo a palavra de Deus com você. 1 Coríntios, no capítulo número 15. Eu vou ler com você o versículo 14, o 19, o 22, 23, 24, 26 e 51. Acompanha comigo aí. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados com Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Coisa linda demais, não é verdade?
Para encerrar a minha palavra e orar pela sua vida, eu quero mostrar para você a diferença do Cristo de Isaías 53 e de Apocalipse 1 e 19. O Cristo de Isaías veio como cordeiro, era homem de dores, era desprezado, não sabe salvar a sua igreja. Essa é a visão daquele Cristo pendurado na cruz, magricelo e sofrido. Agora eu falo para você a visão do Cristo de Apocalipse, aquele Cristo que nós vamos ver com os nossos olhos, que voltará para buscar a sua igreja. Ele virá como o leão da tribo de Judá. Em sua cabeça muitos diademas, joias preciosas. O seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Os seus olhos são como chamas de fogo. Vestido de um linho branco, puro e fino. Tem um cinturão de ouro. Os seus pés como um latão reluzente. De sua boca sairá uma espada aguda e afiada. Está vestido com vestes salpicadas de sangue. E em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É um Cristo cheio de glória, cheio de poder, que vem buscar a sua igreja, para que viva com Ele para sempre na eternidade. Esse é o final da igreja de Cristo. Não é a morte, não é o inferno, não é a perdição, mas é a salvação e a vida eterna. Pode vir a perseguição, podem vir as catástrofes, as doenças, etc e tal. Nada e nem ninguém tem o poder de parar ou de interromper a trajetória da igreja do Deus vivo nessa terra. E o final da trajetória dessa igreja, que hoje está lutando aqui na terra, é terminar toda linda, branca, pura, santa, incorruptível e imaculada na eternidade, nos céus, ao lado do seu Senhor, ao lado daquele que a comprou com o seu próprio sangue, ao lado daquele que pagou o preço por ela, para viver sem dor, sem tristeza, sem pranto, sem necessidade, sem morte. Esse é o final da igreja de Cristo, ao lado de seu Senhor. Esse é a trajetória final da igreja do Deus vivo.